O tema da aula de hoje é os circuitos da produção, o espaço industrial. Antes de iniciarmos a aula, é preciso entendermos que a industrialização é o processo de transformação da matéria-prima em produtos para o consumo ou para produzir máquinas. O Brasil é um país que apresenta um parque industrial complexo, produz praticamente tudo de que necessita. Assim, o país está entre os mais industrializados do mundo, embora suas indústrias muitas vezes não conseguem competir com a de outros países, por não serem tão tecnologicamente avançadas. Para entendermos o processo de industrialização no Brasil, precisamos relembrar as fases históricas da industrialização. A primeira fase foi a da proibição, que ocorreu a partir da colonização do Brasil em 1500 e foi até em 1808. Nesta fase, a industrialização era praticamente proibida por Portugal. Poucos artigos como calçados, vasilhames e tecidos grosseiros poderiam ser fabricados aqui. A colônia brasileira era obrigada a comprar produtos de Portugal devido ao pacto colonial. Portugal temia que o desenvolvimento da indústria pudesse tornar a colônia forte economicamente e, assim, perder o controle sobre ela. A segunda fase teve início em 1808, com a chegada da família real ao Brasil. O rei Dom João VI cancelou a proibição, mas, ao mesmo tempo, permitiu que produtos ingleses entrassem em nosso território, no que ficou conhecido como Abertura dos Portos, em 1808. No governo de Dom Pedro II, houve uma tentativa de proteger a indústria nacional da concorrência internacional, para que ela pudesse crescer. A mais importante foi a Lei Alves Branco, 1844, que previa um aumento de 20% da taxa sobre produtos importados sem similar no Brasil, ou seja, produtos que o Brasil não fabricava, e 60% sobre produtos que a indústria brasileira produzia. No entanto, essas medidas não foram suficientes para alavancar a industrialização no país. Dois fatores contribuíram para isso. Primeiro, o Brasil não possuía um mercado consumidor capaz de comprar os produtos fabricados no país, uma vez que a grande parte da mão de obra era escrava e, portanto, não recebia salário. Segundo, as elites enriquecidas pelo café ainda não estavam dispostas a investir o seu capital na indústria. Já a partir de 1888, o país iniciou o primeiro surto industrial, que foi até 1930. Os fatores que contribuíram para isso foram, primeiro, o uso de capital, que antes era destinado à compra de escravos. Segundo, criação de um mercado consumidor por causa do fim da mão de obra escrava e introdução de mão de obra livre e assalariada. Terceiro, entrada de um número considerável de imigrantes, sobretudo europeus, que já tinham experiência no trabalho na indústria. Quarto, o início da Primeira Guerra Mundial, que atingiu os principais países industrializados do mundo. Dessa forma, o Brasil teve que fabricar seus próprios produtos. Todos esses elementos contribuíram, de certa forma, para o primeiro impulso da industrialização no país. A partir de 1930, o presidente Getúlio Vargas colocou em prática uma política industrializante, com pesados investimentos na indústria de base e na geração de energia, condições fundamentais para que as indústrias de bem de produção, maquinários e bem de consumo pudessem ser implementadas. Assim, foram criadas as empresas estatais, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, 1941, Companhia Vale do Rio Doce, 1943, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 1945, Petrobras, 1953, enfim, dentre tantas outras. Os fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial ao longo desta fase foram, primeiro, o grande êxodo rural, devido à crise do café, com o aumento da população urbana, que foi constituir um mercado consumidor e uma mão de obra. Segundo, redução das importações em função da Segunda Guerra Mundial, que favoreceu o desenvolvimento industrial nacional, livre agora da concorrência estrangeira. Portanto, de 1930 a 1956, o Brasil viveu o que ficou conhecido como substituição de importação, cujo símbolo maior foi o presidente Getúlio Vargas. A partir de 1956, até os dias atuais, a industrialização viveu outra fase, a fase da internacionalização. Esta fase vai ter como uma das principais figuras
o presidente Juscelino Kubitschek, famoso JK. O Brasil vai passar a receber empresas internacionais. Então, durante o governo de JK e também da ditadura militar, vai entrar em cena o tripé econômico brasileiro, que é a utilização do capital estatal, o qual o governo fica responsável pela criação de infraestruturas, sobretudo as rodovias, capital privado nacional, que foi utilizado no investimento de indústrias de bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuários, e, por fim, o capital privado internacional, que entrou no Brasil investindo nas indústrias de bens de consumo duráveis. E o grande destaque aqui foi a indústria automobilística. Vale ressaltar que este processo de desenvolvimento industrial no Brasil se deu de forma concentrada, com destaque para a região Sudeste. Dentro dessa fase de internacionalização da indústria brasileira, que foi aí de 1956 até os dias atuais, vale destacar que a década de 80 ficou conhecida como década perdida. Neste período, a indústria nacional ficou protegida da concorrência externa por meio das elevadas taxas alfandegárias. No entanto, nesse mesmo período, a indústria nacional não acompanhou os avanços tecnológicos das indústrias dos outros países, e seus produtos perderam competitividade em relação aos estrangeiros. A partir da década de 90, com o governo Collor, inicia-se o processo de abertura econômica, uma tentativa de superar a década perdida de 1980. A medida mais importante que o governo tomou foi a redução das taxas alfandegárias, com o objetivo de forçar uma competição entre os produtos nacionais e estrangeiros, a fim de que as indústrias nacionais se modernizassem e oferecessem produtos mais baratos. Diante da incapacidade de competir com os produtos estrangeiros, muitas indústrias nacionais acabaram quebrando. Já a partir de 1994, a indústria brasileira vai entrar na fase do neoliberalismo, onde muitas empresas estatais são privatizadas. Naquele momento, o governo brasileiro, representado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, entendia que o Estado deveria deixar de ser um investidor da economia, sobretudo no setor industrial. Dessa forma, passou a privatizar as empresas criadas lá no governo de Getúlio Vargas, de JK. São exemplos disso a privatização da Vale do Rio Doce, hoje conhecida como Vale, privatização de parte da Petrobras, privatização da Eletrobras, dentre outras. Naquele momento, o Brasil abria de vez as portas para o capital estrangeiro. Atualmente, a participação do capital estatal no processo de industrialização é insignificante, sendo que os que mais contribuem para o investimento na indústria é o capital privado nacional e estrangeiro. Outra característica muito importante da industrialização atualmente no Brasil é a descentralização. A região Sudeste, que por muitas décadas concentrava praticamente todas as indústrias do país, agora está perdendo para outras regiões, como Nordeste, Centro-Oeste e Sul, em função basicamente dos incentivos fiscais dados por essas regiões. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!